A paz do Senhor, meus irmãos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. Antes que leamos o texto, eu gostaria de fazer a você um pedido, que você pudesse se inscrever neste canal e acionar as notificações para que você receba quando houver um novo vídeo sendo publicado. O texto que quero trazer à nossa meditação esta noite encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Quero ler para a nossa meditação os versículos de número 7 e 8. 7 e 8. Assim está escrito: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. Estes dois versículos para a nossa meditação esta noite. Esse texto está inserido naquela experiência que Deus deu a Moisés quando ele estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, lá pelas partes de Midian, e quando num determinado dia ele é surpreendido com uma visão da sarça ardente, que a sarça havia fogo nela, mas o fogo não a consumia, e Moisés sentiu-se atraído por aquilo, e quando ele virou-se para ver, ele ouviu a voz do Senhor. O Senhor falando com ele, e ele, a partir dali, então ficou atento ao que Deus havia de lhe dizer. Não quero entrar no mérito aqui da chamada de Moisés, da sua preparação, mas quero ater-me somente a estes dois versículos. O foco, o ponto principal foi a mensagem que Deus transmitiu a Moisés naquela oportunidade e depois como ela se desenvolveu. Quando Moisés chega-se para diante de Deus, o Senhor então fala para ele: disse o Senhor. Agora Moisés estava ouvindo a voz diretamente de Deus. Deus falando com Moisés, aquele homem que ele estava chamando e preparando para uma grande responsabilidade, para um trabalho tão importante, que traria glória e honra ao nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção nesses dois versículos, que eu quero me focar somente neles e no que aqui está contido para a nossa meditação, depois, em outra oportunidade, nós poderemos entrar em outros aspectos, mas hoje eu quero me ater nas ações de Deus a favor do povo. E ao observar a maneira como Deus estava revelando a Moisés a sua ação, a ação de Deus para com o povo, nós podemos fazer um paralelo também para os nossos dias e observar se estamos seguindo o padrão que foi colocado por Deus. Então vamos observar as ações de Deus
com relação ao seu povo. O povo de Deus estava no Egito, já havia perto de 430 anos. Lembrando que Egito sempre significa descer, voltar atrás. Abraão desceu ao Egito, Deus disse para não descer. Isaac desceu ao Egito. E agora, nesta oportunidade, quem estava no Egito era José, que foi vendido pelos seus irmãos, foi acusado injustamente, mas o Deus que tinha promessa na vida de José o fez triunfar e ser o governador do Egito. E nesta oportunidade, lá no Egito, ele então convida os seus pais, os seus familiares, os seus irmãos, para que eles fossem habitar lá no Egito, separou-lhes a melhor terra daquela nação para o seu povo, e Deus esteve com eles, porque desceram cerca de 70 almas, e eles agora então multiplicaram-se sobremaneira, e eles estavam debaixo do favor divino. Mas passou-se o tempo, morreram os reis, e vieram outros reis que não conheciam a Deus, que não estavam identificados com o propósito de Deus, e começaram a ver agora o povo de Israel, o povo de Deus, como uma ameaça. E ao ver o povo como ameaça, eles começaram então a arquitetar alguns planos para limitar este povo, para penalizá-los, para que este povo não tomasse ânimo e reconhecessem a força que possuía e a direção de Deus na vida deles, e com isso, então, suplantar o Egito. Então passaram-se os reis e veio um que não conhecia, e ele começou a apertar com este povo, e o povo começou a clamar, o povo começou a sofrer, o povo começou a gemer, o povo começou a ficar inseguro, num lugar que desfrutaram por tanto tempo de paz, de tranquilidade, mas agora estavam sendo perturbados. Não havia mais sossego. E assim acontece ao longo da humanidade. Entra governantes, o povo vive de uma forma. Sai governante, entra outro, são outras situações. Em alguns casos, aplicam-se pesados sofrimentos para o povo. E o povo fica sem ter o recurso necessário, até mesmo para a sua própria subsistência. Mas aqui, na palavra de Deus, o que eu quero me ater é a isto. É o papel que Deus revelou estar exercendo em benefício do seu povo, do povo de Israel. E como ele, nos nossos dias, exerce este mesmo papel em benefício da humanidade, no intuito de que eles entendam Deus trabalhando. Como o próprio Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus nunca deixou de trabalhar. Deus nunca deixou de operar. Deus nunca deixou de agir. Ele é um Deus presente, é um Deus atuante. E aqui eu quero começar dizendo o que Deus disse a Moisés. A primeira expressão que Deus falou a Moisés. Assim, e disse o Senhor a Moisés. O que Deus disse a Moisés? Deus disse, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Então disse, eu tenho visto atentamente. É como você olha numa direção e você fica parado por um determinado tempo, olhando naquela direção,
e a sua mente vai trabalhando de acordo com aquilo que você está vendo. E aqui Deus disse: eu tenho visto. O que é que Deus viu? Deus viu a aflição do povo. Deus viu esta aflição, este sofrimento, este apertar do coração. Parece que de um momento para o outro vai se esvair, vai perder a vida por causa da aflição. A aflição é tão grande e traz tanta tristeza. E Deus disse: eu tenho visto atentamente esse povo meu aflito no Egito. Aleluia, glória a Deus. Tenho visto. Deus vê. Não há nada que fique oculto aos olhos de Deus. Nada se esconde, porque Deus, ele é onisciente. Isto significa que nada se esconde pela sombra ou pela noite dos olhares de Deus. O salmista disse: para onde eu fugirei, ou irei da face do Senhor? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer ao inferno, tu lá estás também. Quer dizer, não há lugar para alguém estar em que Deus não veja. E Deus viu a aflição do seu povo que estava no Egito. Tenho visto, viu a situação, o ambiente, mas ele continua dizendo: e tenho ouvido o seu clamor, o clamor do povo. O que era que Deus ouviu? O clamor de um povo aflito. Qual deve ser este clamor de um coração aflito? Que expressões tem este clamor no meio da aflição? Mas Deus diz: eu ouvi o clamor do povo. Não foi ninguém que me falou, não foi alguém que me contou. Porque nos dias de hoje não se vive mais pela direção de Deus, se vive pelos que as pessoas falam. Mas para Deus não, ele disse: eu vi a aflição e eu ouvi o clamor deste povo. Clamor angustiado, clamor sufocado, clamor com gemido, clamor com lágrimas. Era o clamor do povo de Deus. Estava clamando. Mas Deus não estava indiferente ao seu povo. Ele disse: eu vi e eu ouvi. E eles estavam clamando por causa do sofrimento que estava sendo imposto a eles, e eles não tinham condições de sair daquela situação. E quando não se tem jeito, a saída é clamar a Deus. E Deus maravilhoso, misericordioso e bom como é, ele ouve. Ele ouve. A Bíblia nos diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que ele não possa ouvir. Deus está atento à oração, ao clamor, ao pedido de socorro do necessitado. Os ouvidos de Deus estão atentos. Então Deus disse: eu tenho ouvido o seu clamor. Por quê? Deus viu e Deus ouviu. E ele diz: porque conheci. Deus conhece.
E o que ele conheceu do povo? Ele conheceu as dores que este povo estava sofrendo. Clamor, ameaça, perseguição, tristeza, dores. E quem sabe, com esta situação, enfermidades poderiam estar ali também, corroendo o físico daquele povo. Mas eles estavam clamando a um Deus que ouve. E Deus disse: eu conheci as suas dores. Conhecer é colocar-se no lugar do outro. É a empatia, é a compaixão, é condoer-se pela situação do outro, é colocar-se no lugar do outro, no seu sofrimento. Deus disse: eu conheci as dores deste povo. Ele conhece, meu irmão, as tuas dores. Ele conhece o teu gemido. Ele conhece o teu clamor. Ele conhece os apertos que você atravessa pela vida. Mas Deus conhece. Deus coloca-se no lugar. E ele continua dizendo: uma vez que Deus ouve, que Deus vê, que Deus conhece, o que fazer agora? Bem, Deus viu a aflição do povo, Deus ouviu o clamor do povo, Deus conheceu as dores do povo. Muito bem, realmente era o que estava acontecendo. E agora, qual seria o passo seguinte? Deus não deixa nada pela metade. Deus não vai tomar pé de uma situação para chegar depois ao seu povo e dizer: não posso fazer nada, se vira, é com você. Não, Deus não é assim. Deus, quando se levanta, Deus, quando se pronuncia, é para solucionar, é para socorrer, é para ir ao encontro, é para ajudar, é para levantar. E ele diz aqui: portanto, uma vez que Deus teve este conhecimento profundo sobre a situação do seu povo, o que ele disse? Ele disse: portanto, desci para livrá-lo. Então Deus desce. Deus está num lugar tão alto e sublime, tão glorioso e maravilhoso. Mas quando o teu clamor, o teu sofrer, a tua necessidade clama por Ele, Ele não fica dando ordem de longe, não. Ele desce. Ele vem estar junto a mim, Ele vem estar junto a você, Ele vem estar junto ao seu povo, Ele vem fazer-se presente. É como um dos nomes que Jesus recebeu, que é Emanuel, Deus conosco, Deus entre nós, Deus presente conosco. Ele disse: portanto, eu desci. Quantas pessoas não querem mais descer? Chegaram a determinada altura que não tem mais coragem de descer. Perderam a sensibilidade espiritual, perderam o sentimento, perderam a compaixão. Precisam voltar a aprender com Deus. Quando ver essa situação, Deus disse: desci. Deus desce. Deus desce.
Glória a Jesus. E por que que ele desceu? Ele disse: desci para livrar. Deus desceu para estar com o povo, mas para proporcionar a eles um livramento. Mudar o quadro, mudar a situação, transformar a vida daquele povo. Foi para isto que Deus desceu. Deus desceu para livrar. E sempre que Deus desce, é para livrar, para socorrer, para estar com o seu povo, libertar do sofrimento, soltar as amarras da opressão, da angústia, da cobrança que estava sobre aquele povo. Eles não tinham mais sossego, não tinham segurança, não tinham paz. Mas Deus disse: desci para livrar. Deus é quem livra. Ele é o libertador. Libertador é alguém que vem para livrar, vem para socorrer. Deus desceu para o seu povo. O povo estava num lugar tão baixo, tão inseguro, tão insignificante diante daquela nação, que Deus desceu. E Deus desceu com a finalidade de mudar o ambiente daquelas pessoas. Diz a Bíblia: desci para livrá-lo da mão dos egípcios, livrá-lo da mão dos inimigos, dos adversários. E ele diz: e para fazê-lo subir. Subir. Deus desceu para levar o povo para cima. É assim que Deus faz. O povo estava caído, sentimento de derrota, sem esperança para o futuro, mas havia uma promessa de Deus, que chegaria o tempo de ele livrar e libertar o seu povo e reconduzi-lo ao cumprimento da sua promessa. Então Deus disse: eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel. A terra da promessa, a terra que Deus havia prometido. O tempo do povo de Deus permanecer no Egito tinha chegado ao fim. E ao chegar ao fim, não eram decisões humanas do povo, dos representantes daquela nação, de quem quer que fosse, para o seu requerimento, para que eles tivessem a liberdade. Não, Deus mesmo assumiu o papel de descer, de livrar e de conduzir este povo em triunfo e em vitória. E ele fez isto. Como foi que Deus fez isto? Ele fez através de Moisés. Ele preparou Moisés para que Moisés ouvisse a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, a orientação de Deus, Moisés ia caminhando debaixo da direção de Deus para livrar e libertar aquele povo. E assim aconteceu. Exatamente desta maneira, Deus desceu para livrar. Agora, vamos conversar um pouquinho aqui. Nós estamos vivendo em pleno século XXI. Quase 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Situação de vida as mais variadas possíveis,
desde a condição praticamente de indigente até a condição de reis, de dominadores. Que disparidade de uma condição para outra. Que diferença na vida, nos recursos, em tudo que possui. E o intento do ser humano é olhar para si, é defender a sua causa, é buscar melhorias para o seu caminho, para a sua vida, para a sua conduta, para o seu sucesso, seja ele profissional, financeiro, educacional, familiar ou social, olhando somente para si mesmo. Enquanto que à volta de nós encontramos tantas pessoas, à semelhança deste povo que estava no Egito, sofrendo aflição, angústia, dores, necessidades, enfermidades, um povo sedento, um povo faminto, um povo desvalido, desprovido, abandonado, desprezado, como se nada fossem. E será que isto não pesa ao nosso coração? Será que os nossos olhos não veem esta situação? Será que os nossos ouvidos não ouvem este clamor que se faz de maneira geral por este mundo? Deus viu, Deus ouviu, Deus conheceu. Eu e você precisamos ver onde está a necessidade. Porque de uma vez que o Senhor nos alcançou, que Ele nos libertou, que Ele nos transformou, que Ele nos capacitou por sua graça e misericórdia e colocou em nós o seu Espírito para nos inspirar, instruir e orientar no exercício da sua vontade, nós também precisamos olhar para os carentes e os necessitados. Precisamos ver a aflição, precisamos ouvir o clamor, precisamos conhecer a condição de vida. Uns têm simpatia por quem está acima dele, são atraídos para isto. Outros têm antipatia. Dependendo de determinadas pessoas, nem se chega perto, nem quer ouvir falar. Mas o que conta para Deus é a empatia. É colocar-se no lugar de outro, como se aquele sofrimento, aquela aflição fosse a minha, fosse a tua. E então, quando nós sentimos a dor do outro e o caminho em que está, as nossas entranhas, elas se movem e o Espírito de Deus se agita dentro do nosso coração e nos leva a colocar de pé e dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. O que posso fazer? E Deus vai dar a coordenada. Deus vai dar o direcionamento. Deus vai mostrar por onde ir. Conhecer, descer. Deus desceu. O pecado abundou na vida do homem, mas a graça de Deus, ela superabundou. A graça de Deus foi além dos efeitos do pecado. A graça de Deus vai além do sofrimento humano. E pega o caído, quebrado, levanta-o e leva-o à presença de Deus. Que eu e você, esta noite,
possamos ser o instrumento de Deus para esta época, para este tempo, em ver, ouvir, conhecer, agir e livrar e fazer subir e colocar o braço de ajuda para quem está em necessidade. Que esta palavra de Deus, ela encontre lugar fundo no seu coração e que as suas entranhas se movam e você seja um instrumento de Deus, porque Deus está procurando aqueles que têm condição de ouvir a sua voz e de atender a sua palavra. Porque muitos já cresceram tanto que já não querem mais ouvir a Deus. Mas você, atenta para o Senhor, coloca-te na posição e Deus fará por seu intermédio uma grande obra e muitos serão conduzidos, salvos, libertos, alegres e felizes e agradecidos à presença de Deus. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém.